lugar. Eu não quero mais tropeçar nessa mesma pedra. Eu quero fazer um caminho reto. Eu quero andar com o Senhor, mas com minhas forças eu não consigo. Aí você vai experimentar a força de Deus, porque você precisa provar o amor de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, é bom viajar, mas melhor ainda é voltar para casa. Dormir na sua caminha, ver os seus amigos, ver o seu cachorrinho. Até do cachorro sentir saudade, não acredita? O cachorrinho brincando. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas o Ministério de Louvor nos levou para um lugar de amor, um lugar onde Deus só te ama, não te critica, não aponta o dedo, não diz nada, Ele só te ama. É isso que Deus faz. Talvez você compara Deus com pessoas que apontam o dedo, que julga você porque você falhou, porque você caiu. Pessoas são assim. Já o nosso Deus não. Ele te ama, te levanta e fala: eu te chamei, foi para terminar essa jornada e essa caminhada. E nessa jornada, nessa caminhada, eu vou com você. Então, abre a sua Bíblia comigo. Já que o louvor te levou para um lugar, eu quero continuar o que o Ministério de Louvor começou fazendo aqui. Amém? Peço a vocês ajuda para que vocês venham entender o que Deus vai fazer aqui. E eu acredito que Deus vai fazer coisas violentas no nosso meio. Amém? Salmos, capítulo 51, vamos ler só o verso 6. Minha versão está na King James, mas é a mesma palavra de Deus. Salmos, capítulo 51, verso de número 6. E o texto diz assim: sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Vou ler novamente. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Meu Deus, esse salmo aqui, ele é muito poderoso, ele é muito forte. E eu quero te levar para um lugar mais alto que um ser humano pode chegar. Um lugar mais alto que o ser humano pode estar. Um lugar mais alto que o ser humano pode se aproximar. Então, para chegar neste lugar, precisamos entender algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Eu acredito que o inimigo vai fazer muitas coisas para você não entender essa palavra. Talvez ele agora, neste momento, ele vai jogar pensamentos, problemas, contas do amanhã, só para você não entender essa mensagem aqui. Só para você não entender e não aprender como chegar neste lugar mais alto que um ser humano pode estar. Ele vai tentar de tudo, mas só que a palavra de Deus nos garante que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas não adianta você só saber disso. A palavra diz que o inimigo tentou o Senhor Jesus com a palavra também. Então não adianta você só saber que está escrito. Você precisa usar quando o inimigo vier te atacar. O inimigo veio com a palavra para atacar Jesus, e Jesus usou a palavra para contra-atacar o inimigo. Então não basta só saber, você precisa saber e também usar a palavra. Não adianta só falar que maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, se você não deixa aquele que é maior guiar a sua vida, guiar a sua decisão. Então, para você vencer, você precisa dar lugar para Ele. Ele quem? O Espírito Santo de Deus. Tá, então como eu faço para eu chegar neste lugar maior que o ser humano pode estar, neste lugar melhor que o ser humano pode ficar? Primeiro, e se eu fosse você, eu já anotava. Anota aí em algum lugar, no seu celular, para você praticar, porque a palavra diz que quando a mensagem do reino é pregado e a pessoa não entende, veio o maligno e rouba a semente. Se fosse você, eu anotava. Como chegar neste lugar? Que lugar? O lugar mais alto que o ser humano pode chegar. Primeiro, você precisa entender como o reino de Deus funciona. Você precisa ter esse entendimento, como o reino de Deus funciona. Você precisa entender que Deus não valoriza resultado.
Deus valoriza o quê? Deus valoriza fruto. Por que Deus valoriza fruto? Porque o resultado ele pode ser forjado, já o fruto, não. O fruto, antes de ele ser um fruto, ele passa pelos processos, e o reino de Deus não abre mão dos processos. Cada fase que você passa com Deus é uma ferramenta que Deus te dá para você vencer os próximos gigantes que vai vir na sua vida. Já o resultado você pode forjar, você pode pagar alguém para querer fazer um resultado para você. Por isso que o reino de Deus não valoriza resultado, o reino de Deus valoriza fruto. Por que fruto? Porque o fruto passa por processo, e o processo é uma didática do reino de Deus. O reino de Deus trabalha com uma didática. E qual didática é essa? Processo. E o processo gera fruto. No reino de Deus você precisa entender também que o reino de Deus não valoriza grandes começos. Não valoriza explosões. Pessoas que vivem no primeiro amor, com um monte de coisa, fazendo um monte de Deus. O reino de Deus não valoriza isso. O reino de Deus valoriza o quê? O reino de Deus valoriza constância. Quem vai permanecer até o final? É isso que João escreve: aquele que permanecer até o final, eu vou dar para ele uma coroa. É permanência, não é explosão. Deus até gosta do seu primeiro amor, mas o que Deus mais quer é ver você constante. Aqui, hoje, agora. Pode ter pessoas que estão cheias de fé, amém? E tem pessoas aí que estão quase desistindo. Oh Deus, eu não aguento mais. Esse ano vai ser meu último. Mas está aí com pouca fé. Ei, irmão, se você está com pouca fé, permaneça. Porque aquele que hoje está com muita fé, um dia estava com pouca, mas ele permaneceu e Deus encheu ele de fé, e hoje ele está aqui. Deus valoriza a constância. É você se apegando na palavra de Deus. Você não entende nada, mas mesmo assim você se apega, guarda a palavra no seu coração, e você espera no Senhor, espera no teu Deus, que Ele vai fazer na tua vida, meu irmão. Deus não valoriza resultado, valoriza fruto. Deus não valoriza grandes começos, Deus valoriza a constância. Tá, então o reino de Deus, Felipe, é invertido. O maior é o menor. Aquele que quer servir, aquele que quer ter um título maior, esse é o que vai servir mais. Aquele que é o primeiro vai ser o último, e o último vai ser o primeiro. Ei, seja bem-vindo, o reino de Deus funciona assim. É tudo invertido. Então vamos ver se você está ligado aqui. Para chegar neste lugar alto, será que a gente chega subindo? Para chegar neste lugar alto, a gente chega Meu Deus, você entendeu? Você entendeu? O reino de Deus funciona invertido. Tá, eu quero chegar neste lugar alto, eu tenho que subir. Não, você precisa Meu Deus. E é nesse lugar que Deus vai nos levar agora. Lá em Salmos, versículo de número 7 agora, continuando o texto. Eu vou ler do 6 em diante, até o versículo 13, para você entender aqui. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Verso 7. Portanto, purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Verso 9. Isso aqui é muito poderoso, meu irmão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Verso 13, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem também para ti. Meu Deus, esse texto aqui é muito poderoso, meu irmão. O verso-chave aqui que eu queria frisar com vocês é o 13. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem também. Essa palavra também me pegou, irmão. Que eles voltem também para ti. Por que também? Porque Davi aqui passou por este lugar.
Existem duas formas de você chegar neste lugar. Uma forma é resultado de um pecado que você comete. E uma outra forma é quando você faz um modelo de vida. Esse caminho para chegar neste lugar alto. A palavra diz que Davi um dia estava no teu reino, não foi para a guerra, estava lá passeando, andando, até que ele viu uma mulher, você conhece a história, Batseba, então ele cai, adultera. Mas aí ele vive a vida de boa, falando, não, eu sou rei, né? Eu estou aqui no lugar mais alto, quem é que vai me ver? Mas mal Davi sabia que o reino de Deus é tudo invertido. Então Davi está lá, não, está de boa, sou rei, fiz isso, fiz aquilo, fiz umas coisas erradas aqui. Ele está lá na casa dele, então Deus manda o profeta Natan chegar até a sua casa, e o profeta conta para ele uma história dizendo, Davi, quero contar uma história para você, cara. Existia um camponês aqui, um rapaz que ele tinha uma ovelha só, e tinha um outro vizinho dele que tinha bastante ovelha, mas esse vizinho se encucou e queria pegar essa única ovelha que ele tinha. Ele pegou essa ovelha, o rapaz veio questionar, ele foi e matou o rapaz. Davi ficou indignado e falou, quem é este rapaz que eu vou mandar matar ele? Aí o profeta Natan olha para ele e fala, Davi, esse cara é você. Aí Davi cai do chão, chora, e a única palavra que ele diz é, pequei contra o meu Deus. Davi tinha acabado de dar um decreto para ele mesmo, ele falou, quem é esse rapaz que eu vou mandar matar? Aí o profeta Natan fala, esse rapaz é você. Aí ele cai, chora, fica chorando, e o profeta Natan fala, Davi, Deus vai te perdoar, mas saiba que as consequências do seu pecado vai vir. A espada não vai se apartar da sua casa. Então foi nesse contexto que Davi escreveu esse salmo de número 51. Davi começa a rasgar o seu coração, por isso que no verso 9, ele já diz, esconda o teu rosto do meu pecado, apaga as minhas iniquidades, esconde, ó Deus, o rosto do meu pecado, eu fiz algo horrível, eu fiz algo que não é digno de o Senhor olhar, então afasta os seus olhos, o seu rosto, não veja essa parte da minha vida que eu cometi. Mas só que Davi entrou em um lugar, e qual lugar é esse? Esse lugar é o lugar do quebrantamento. Não pense que eu estou te dando vazão para pecar, não. Eu estou falando que Davi chegou neste lugar porque errou e falhou. Mas só que Deus falou, Davi, eu te perdoo, mas a consequência do seu pecado vai vir. Tá, então qual é o outro meio para eu me achegar neste lugar? Qual é o lugar? O lugar de quebrantamento. O que é quebrantamento? Quebrantamento é você se render a Deus. É você ouvir a palavra de Deus, é você chorar, é você se derramar, é você clamar a Deus, é você falar, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, Senhor, eu não posso nada, mas o Senhor pode. E esse lugar é o lugar que o inimigo de Deus não quer que você chegue. O inimigo até quer, ou não impede você de vir para todos os cultos que tem. Não impede você de ir para uma sala de oração, uma sala de louvor, não te impede. Mas agora, quando você está indo para este lugar do quebrantamento, ele não quer deixar você ir para este lugar. Por quê? Perceba o verso 17. Olha o que Davi entendeu. Davi foi o primeiro a achar este lugar, meu irmão. E é isso que eu quero frisar com vocês aqui. Verso 17, olha o que o texto diz. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado, arrependido, jamais será desprezado por Deus. Então existe algo que Deus não despreza. Tá, este lugar é qual lugar? É o lugar do quebrantamento. Este lugar eu chego subindo, não, Davi estava no alto, no seu reinado, mas ele não chegou neste lugar lá, ele chegou quando ele desceu. Quando ele se humilhou, quando ele olhou, quando ele colocou a boca no pó, quando ele colocou um saco de pano para se humilhar perante Deus, então ele achou a atenção de Deus, porque a palavra diz, Deus não despreza um coração quebrantado e um coração contrito. Então quer dizer que
Eu preciso forçar, eu preciso pecar para chegar neste lugar? Não. Se você pecar, saiba que Deus vai te perdoar, mas Deus não vai tirar a consequência dos seus atos. Porque anos depois, Davi estava lá, no seu reinado. A palavra diz que Davi, no primeiro filho, Natan falou: Davi, esse primeiro filho que você teve, esse filho vai morrer. Deus não vai deixar você ter ele. Davi se humilha, chora, fica orando o dia todo, por semana, não come, não bebe, mas Deus faz aquilo que ele falou que iria fazer. O ano passa. Um filho de Davi fica observando a própria irmã. Tem paixões por ela. Um outro amigo dá um conselho para ele, falando: fala que você está doente, chama ela, e aí você declara para ela, mas não foi isso que ele fez, ele pegou ela à força. Davi ficou sabendo disso, Davi ficou triste, chorou, se lamentou, mas Davi não podia clamar por justiça. Por quê? Porque se ele fosse clamar por justiça, ele iria sofrer, porque o causador disso foi ele. Um ano passa, o outro filho de Davi, revoltado com essa situação, vai, faz uma festa, chama o irmão e mata o irmão. E aí Davi está lá triste de novo, chorando. E ele não podia clamar por justiça, porque quem causou tudo isso foi ele mesmo. Então, não é vantagem você entrar neste lugar de quebrantamento pelo pecado. Por quê? Porque a consequência do pecado vai vir. Então não pense que eu estou dando vazão para você pecar para chegar neste lugar, não. Daqui a pouco você vai entender como entrar neste lugar sem pecar. Como chegar neste lugar sem cometer pecado nenhum. Aí, então, o filho de Davi agora se rebela e quer o reino dele. Davi então corre, Davi então sai, tem uma briga ali, um dos soldados de Davi fere e mata Absalão. E mais uma vez Davi se encontra chorando. Chorando. Talvez Davi falou: Senhor, se o Senhor me desse o poder de voltar no tempo, eu não ia cometer aquele pecado. Então, cuidado, irmãos, nos lugares que você está indo. Pecado não é coisa que se brinque. O reparo são irreparáveis, não dá para reparar um pecado. É como um vidro que cai e quebra, não tem conserto. Você até ajunta, mas o rasgo fica lá, o trinco fica. Eu aprendi que neste lugar, Davi encontrou este lugar porque errou, porque falhou, e tudo isso foi cantado aqui. Que o amor de Deus vem, nos abraça, não te aponta, não te acusa, não difama você. O amor de Deus te estende a mão, te levanta e fala: vem, meu filho, que eu te chamei, foi para terminar essa caminhada. Eu te chamei para você chegar até o final dela. Então Deus, Ele vem e te perdoa, mas a consequência do pecado vai vir. Mas só que existe um outro lugar para a gente entrar. Existe um outro meio para a gente já chegar neste lugar. Qual lugar? O lugar mais alto que um ser humano pode chegar. Um lugar que o inimigo de Deus não quer que você chegue. Qual lugar é esse? É o lugar do quebrantamento. Davi chegou neste lugar pela primeira etapa, que foi... Primeira etapa não, chegou pelo lugar errado, que foi pelo pecado, mas ele descobriu este lugar. Então isso aqui é violento, irmão, falar isso. Eu falo até assim, porque talvez você não vai entender muito, mas eu vou falar, e o Espírito Santo de Deus te ajude. Deus é tão bom conosco, que até quando você erra e você peca, Deus te dá um tapinha e faz você experimentar a beleza dele. Tem uma mulher na Bíblia que ela chegou diante de Jesus, se derramou aos seus pés, começou a chorar. Simão olhou e falou: se ele soubesse quem é essa mulher, ele nem deixava ela tocar nele. E aí Jesus contou uma história, falando: Simão, quero te contar uma história. Qual a história? Existia duas pessoas que devia, um fulano de tal, um outro devia 50, o outro devia 100. Aí o rei perdoou os dois. Qual você acha que iria ser mais grato? Ele foi aquele que tinha a dívida mais cara. E Jesus falou: essa mulher está fazendo isso aqui porque ela tinha muitos pecados e foi perdoado de todos. E quem comete mais pecado tem um coração mais quebrantado. É Jesus que diz isso.
Por isso que a mulher vem e quebra o vaso. Ou seja, ela errou, falhou, pecou. E a palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de... Então é isso, irmão. Deus sempre está te amando. Se você errar, não é para você falar: errei, pequei, não vou andar mais com Deus. Não, não. Deus te chama e faz você experimentar uma nova porção dele. Deus te chama para te restaurar, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Você só tem que se apegar e se colocar nos processos de Deus, para você chegar neste lugar, que Deus quer que você chegue. Tá, e qual é o outro lugar sem ser pecado? É você fazer do quebrantamento um estilo de vida. É você fazer do quebrantamento uma conduta. É você se quebrantar. Ah, mas eu preciso pecar. Não. É só você olhar para tudo aquilo que Deus fez na sua vida. É só você voltar alguns anos atrás e ver quem você era e o que você é. Você já vai ter motivo suficiente para se quebrantar. Você já vai ter motivo suficiente para você se humilhar na presença de Deus, porque o amor dele constrange. Davi experimentou isso, Felipe. Davi falou: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Se você quer tirar o reino, tira. Se você quer tirar minha reputação, tira. Se você quer tirar de mim o exército, tira. Mas por favor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Quem te leva para este lugar de quebrantamento é o Espírito de Deus. Como você tem tratado Ele? Logo após que você peca, o que você faz? Você corre? Ou você chega até Ele e fala: ó Espírito Santo, me ajuda. Eu não quero mais cair neste mesmo lugar. Eu não quero mais tropeçar nessa mesma pedra. Eu quero fazer um caminho reto, eu quero andar com o Senhor, mas com minhas forças eu não consigo. Aí você vai experimentar a força de Deus, porque você precisa provar o amor de Deus. É o amor de Deus que transforma, meu irmão. É o amor de Deus, e o inimigo está fazendo tudo para você não chegar neste lugar, porque é no lugar de quebrantamento que você prova mais uma porção do amor de Deus. Só lembrando vocês, Davi era rei. Davi era o cara conhecido como tinha a presença de Deus, e de fato tinha, mas ele errou, e depois de errar ele provou uma outra porção de Deus. Então não pense porque você está aqui em todo culto, que você está provando mais de Deus. Não pense. Tira o seu cavalinho da chuva, coloca o seu pezinho no chão e reconheça quem você é. E você é, e é a palavra que diz que você é pecador, irmão. Mas para não pecar, você precisa chegar neste lugar. Qual lugar? O lugar mais alto. E qual lugar alto é esse? É o lugar do quebrantamento. É sempre se quebrantar, se quebrantar, se quebrantar na presença de Deus. E a palavra diz que Deus não rejeita um coração contrito e um coração quebrantado. Meu irmão, eu não sei se você já chorou por alguém. Eu não sei se você já clamou por alguém. Ontem eu estava conversando com o Otávio e ele disse que pegou um passageiro que estava falando algo, que estava passando por depressão, tinha dado um murro na parede, eu não sei, algo que ele fez, ou ele mesmo feriu o seu próprio braço. Aí o Otávio falou que assim que o rapaz desceu do carro dele, ele parou em um canto e começou a clamar. Aí ele falou para mim ontem: Becan, eu descobri a diferença entre oração e clamor. Eu não orei por aquele cara, eu clamei por ele. Eu chorei por ele, pela situação dele. É isso que o quebrantamento faz com você. Quebrantamento não é uma oração pessoal. Quebrantamento é uma oração coletiva. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Felipe. Olha só. Meu Deus, meu irmão, se eu fosse você, eu anotava isso aí. 2 Crônicas, capítulo 4, versículo... Deixa eu ver aqui, Felipe, que agora fugiu. Capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. Olha o que o texto diz. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face,
e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e os seus erros e curarei a sua terra. Não é a sua terra do seu terreno, é o lugar onde você mora, é o seu bairro, é a sua casa, é a sua família. Então você precisa entender que quando você entra neste lugar de quebrantamento, você não ora pelo seu pecado, você ora pelo nosso pecado. Deus, perdoa o nosso pecado. Senhor, perdoa as nossas iniquidades. Senhor, nos abençoa o pão que nos dá hoje. Se o pão é nosso, o pecado tem que ser nosso também. Você precisa pegar o pecado do seu irmão e falar: ei, eu vou orar com você para Deus te restaurar. Mas você nem pecou mesmo assim, você é meu irmão. E se você pecou, eu vou passar por este lugar com você. Foi isso que Paulo fez com Silas. As pessoas olharam e falaram: a gente vai bater em Silas. E aí Paulo falou: se o pessoal da cidade de Roma, Filipe, descobrisse que Paulo era romano, ele não iria apanhar. Aí Paulo não disse que ele era cidadão romano. Sabe por quê? Só para ele apanhar junto com Silas. Ele poderia dizer: eu sou cidadão romano. Aí o pessoal ia sentar o chicote só em Silas. É por isso que lá na frente de Atos ele fala: eu sou cidadão romano. Aí as autoridades chamam ele e falam: como você descobriu? Como você conseguiu essa cidadania? Ele falou: eu consegui quando eu era bem pequeno. Aí os religiosos da época ficou doido: e agora? A gente bateu em um cidadão romano. E aí Paulo queria que eles perdoassem eles em público, e o pessoal não queria fazer aquilo. Mas olha, quando você vive o quebrantamento, o pecado não é só do seu amigo, o pecado é nosso. Você não ora só por você, você ora pelo povo. A sua oração não é mais individual, a sua oração é coletiva. A sua oração não é mais pela sua casa, a sua oração é pela nação. A sua oração é pelo mundo, a tua oração é pelos perdidos, a tua oração é por aqueles que ainda não experimentou a beleza e a glória de Deus. A tua oração é essa. Paulo diz: por esta causa eu ponho o meu joelho no chão. Paulo, que causa é essa? É a causa de vocês experimentar o amor de Deus, que o amor de Deus venha invadir o seu ser, venha se instalar aí dentro do seu coração, e você venha entender a altura, a largura e a profundidade deste amor, que nos constrange, que nos joga no chão, que diz que nada somos, mas Ele é tudo. É esse amor, meu irmão, que você precisa experimentar urgente. Mas como você chega neste lugar? Se quebrantando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu vou vir. Irmãos, eu sou meio doido quando eu leio a Bíblia. Eu penso que Deus está assim, ó, só olhando para o povo, falando: se esse povo se juntar e orar, não pela casa dele, mas pela nação. Eu acredito que está todo mundo aqui, Felipe, a cavalaria toda, e Deus está aqui. Vai, vamos, destrava aqui para a gente descer, destrava aqui, tá, Senhor, qual oração é essa? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu acredito que se o povo fizer isso, vai se abrir, Deus vai descer e Deus vai sarar a terra. Mas onde está o povo de Deus? Será que o povo de Deus está confundindo o palácio? Eu estou no maior lugar, tenho o maior título, tenho o maior cargo, não preciso provar mais nada de Deus, porque eu já provei tudo. Davi estava assim, e ele não tinha provado esse lugar de quebrantamento. Por isso que ele escreve no verso 17: o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer um coração contrito e quebrantado. Olha só para você entender agora, Isaías capítulo 57. E esse é o último texto para a gente caminhar para o final. Verso de número 15. Isaías 57, verso 15. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, aqui, irmão, a gente entra aqui, ó. Estou presente
contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar o novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. É isso que Deus quer fazer com você hoje. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. Um dia, Satanás fez uma reunião no inferno. Chamou a capetada toda e disse: precisamos de uma estratégia para parar os crentes. Aí levantou um capeta lá e disse: já sei, vamos perseguir eles. Vamos colocar ele a fio da espada, a fio para morrer. Vamos colocar a fé dele até o limite de ele, ou ele nega para viver, ou ele aceita Jesus para morrer. E o diabo fala: não, já fizemos isso e não deu certo. A gente fez um favor por uma semente jogando ela na terra. Quanto mais nós matava, mais crente nascia. Então essa estratégia não funciona. Aí veio outro inimigo falando: já sei, vamos fazer, não vamos deixar eles chegar, vamos levantar uma perseguição contra eles. Não vamos chegar a ponto de matar, mas vamos deixar a vida dele em um verdadeiro inferno, a ponto do momento que ele aceitar Jesus, se batizar, ele vai entender que a vida dele se transformou em um inferno, porque tudo vai começar a dar errado. Aí a gente começa a vencer eles, aí a gente vai fazer com que eles não continuem. E aí que está o problema da constância. Aí eles não vão continuar, por quê? Porque a vida dele vai estar tão arruinada, vai estar tão pesada, que eles vão chegar numa conclusão: a minha vida piorou, porque eu fui para a igreja, então eu vou deixar de ir. Aí o inimigo, Satanás, se levantou e falou: também não dá certo, já fizemos isso. Eles têm o Espírito de Deus, que carrega tudo isso sobre ele. Ele tem Jesus que fala: eu vou carregar jogue todos em cima de mim, toda a sua ansiedade, tudo, eu vou carregar tudo. Não dá para a gente fazer isso. Já fizemos e não deu um resultado bom. Aí levantou o inimigo dizendo: já sei, já sei, já sei, já sei. Vamos deixar ele ir para a igreja. Vamos deixar ele cultuar. Não vamos impedir eles ir. Em todo tipo de culto, vamos deixar ele entrar lá. Em todo tipo de reunião, não vamos fazer nada. Vamos deixar ele chegar neste lugar de oração. Vamos deixar. Só não vamos deixar eles praticar aquilo que eles estão ouvindo lá. Aí o diabo pergunta: como você vai fazer isso? Aí ele diz: vamos fazer eles procrastinar. O que é procrastinação? É você deixar para fazer amanhã algo que você pode fazer hoje. Vamos fazer ele procrastinar, vamos deixar ele ouvir palavra de salvação, mas de vez quando fizer o apelo, vamos no ouvido dele bem sutil e dizer: hoje não, amanhã você aceita. Aí amanhã a pessoa vai no culto, tem um apelo, aí vem aquela vozinha sutil dizendo: hoje não, amanhã você aceita. Procrastinação. Eu acredito que essa procrastinação foi criada no inferno, só para fazer você não viver as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz: se hoje ouvides a palavra de Deus, não endureçai o vosso coração. Hoje é o dia de boas novas, e isso é o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus não tem procrastinação. A palavra de Deus diz que o melhor dia tem um nome, e o nome desse dia é hoje, é agora. A decisão que você tem que tomar hoje. A decisão que você tem que escolher hoje, porque o passado já passou, o amanhã é incerto, o que você tem é hoje. E sendo bem sincero, meu irmão, eu acredito que o diabo está tendo bom êxito nesse plano que a capetada criou, fazendo o povo procrastinar. Mas só que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu não sei você, meu irmão, este lugar de quebrantamento é você que cria ele. Este lugar de quebrantamento
é como um terreno cheio de mato. Você pega a sua enxada e você vai capinando até deixar ele do jeito que você quer. Para capinar um terreno cheio de mato é fácil? Não. Você vai suar, não vai? E é por isso que Deus fala, aquele que se quebranta. Se Deus vê alguém quebrantado, Felipe, Deus reconhece, esse quer mais de mim. E quem quer mais de mim, vai ter. Por isso que ele diz, aquele que bater, a porta vai se abrir. Aquele que buscar, vai me achar. Então, neste momento, meu irmão, eu quero te convidar a subir para este lugar. Aprendemos que para subir para este lugar, a gente não vai ter atitude de subir, vamos ter atitude de descer. Então, não sei você, eu já quero chamar o louvor aqui. Eu estou com um fogo aqui dentro do meu coração, irmão, violento, para clamar e chorar por este bairro. Eu te convido você a fazer isso também. Como? A dobrar o seu joelho. Você não conhece as pessoas que moram aqui, mas a palavra diz, isso não é eu, é a palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se quebrantar, eu vou vir do céu de forma violenta. Eu vou sarar essa terra. Eu vou curar. Eu vou restaurar. Eu vou avivar. O que eu entendo? Eu entendo que quem está retendo o avivamento de Deus é o próprio povo, que se chama pelo povo de Deus. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Não tem inimigo que fica de pé quando você dobra o seu joelho diante da presença de Deus. Talvez você está orando para Deus transformar alguém. Talvez você está clamando para Deus restaurar alguém. Hoje você tem uma oportunidade de se humilhar, de colocar sua boca literalmente no chão, orar e clamar a Deus para você viver isso. Isso não foi eu que inventei, isso está na palavra de Deus. Pessoas já viveram isso. Deus não é Deus do passado, Deus é Deus do presente. Se Deus fez lá, Deus vai fazer aqui e vai continuar fazendo, se você fazer a sua parte, meu irmão. Ó Senhor, nos batiza, Pai, com lágrimas. Nos batiza, Senhor, neste momento com lágrimas pela nação. Nos batiza, Senhor, com lágrimas pelos bairros do Vila Calu, Pai. Este povo que não tem força para te buscar. Este povo que não tem força para andar até a Tua presença, Pai. Não foi à toa que o Senhor nos colocou aqui, Pai. Basta um se colocar na brecha. Basta um se colocar na brecha para o Senhor restaurar a terra, Pai. Não conhecemos, Pai, a luta. Não conhecemos, Pai, os problemas que eles estão passando. Mas a gente conhece a solução. A solução é dobrar o nosso joelho e clamar e orar. Enquanto o pessoal do louvor canta, meu irmão, enquanto eles adoram o Senhor, que você venha batalhar comigo aqui nas regiões celestial, clamando, orando, ora pela tua família, ora pelo teu irmão que está nas drogas, ora pelo teu filho, ora pela tua filha, ora pelos enfermos, ora pelo povo que governa o nosso país, ora, levanta a tua arma aí, meu irmão, levanta a tua arma, vem batalhar, vem entrar nas regiões celestial, com violência, com ousadia, entra neste lugar, orando, clamando, use a tua voz. Se você tem o dom de falar em línguas, fala em línguas. Se você tem o dom de profetizar, profetiza, adora aqui neste lugar, porque a palavra diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Aleluia, Jesus.